Opa pessoal, bom dia! Hoje eu vou falar sobre as funções trigonométricas. As funções trigonométricas estão relacionadas ao triângulo retângulo, né? E o triângulo retângulo é composto, o que caracteriza ele é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, que vai ser oposto ao maior lado do triângulo retângulo, que a gente chama de hipotenusa. Existem também no triângulo retângulo mais dois ângulos que, somados ao ângulo reto, vão ter um total de 180 graus a soma dos ângulos internos desse triângulo. Ok, os outros dois lados do triângulo são chamados de catetos, e o teorema de Pitágoras é um teorema que relaciona todos os lados do triângulo retângulo. Ele fala que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então vamos às funções trigonométricas. Vamos falar então das funções trigonométricas agora, né? Mas antes é importante a gente entender um pouquinho mais do triângulo retângulo. Esse daqui ele é composto pelo ângulo reto, dois ângulos internos alfa e beta, os catetos e a hipotenusa. Só que para poder trabalhar com as funções trigonométricas, eu tenho que escolher um desses dois ângulos, alfa ou beta, para trabalhar. A partir daí, na hora que eu escolho um desses, por exemplo, vamos escolher aqui o beta. Vamos escolher aqui o ângulo beta. A partir do momento que eu escolho um ângulo para poder trabalhar, um desses dois ângulos internos, os meus catetos vão passar a ter nomes especiais, então, dependendo desse ângulo. Portanto, o cateto que está colado com o ângulo beta vai ser chamado de adjacente. A palavra adjacente significa juntinho, colado, perto, aquela coisa toda. E o cateto que estiver longe do ângulo beta, ou seja, a semirreta constituída por esse cateto, que constitui esse cateto, não forma o ângulo, tá ok? Ela não vai formar o ângulo beta, portanto, esse cateto aqui vai ser chamado de oposto. Se eu tivesse escolhido o ângulo alfa, por exemplo, o ângulo alfa, eu vou ter o seguinte: o cateto adjacente vai ser agora a reta horizontal, tá ok? E o oposto, a vertical. Então, tudo depende da escolha do ângulo. Para cada um desses dois ângulos internos, eu tenho uma classificação diferenciada para os meus catetos. Então, se eu escolhi o beta, vertical é o adjacente, horizontal é o oposto. Se eu escolhi o alfa, horizontal é o adjacente, vertical é o oposto. Nesse triângulo que eu desenhei aqui, que eu posso girar esse meu triângulo retângulo, posso fazer várias coisas com ele, e isso daí vai definir se um cateto é adjacente ou se é oposto. Ok, partindo daí, a gente vai agora para as funções propriamente ditas. A primeira que a gente vai ver é a função seno. A função seno, ela relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Como é que funciona essa relação? Vamos pegar aqui, só para ficar mais claro para a gente ver. O cateto oposto está indicado aqui pela setinha verde, hipotenusa setinha azul, tá? Então, estou pegando aqui o ângulo alfa como referência, tá? E aí vamos entender melhor isso. Vamos supor que eu escolha aqui um ângulo de 30 graus, exatamente no lugar do alfa. Eu estou querendo saber como é que funciona o seno que vai relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. Então, eu joguei aqui na calculadora. Joguei aqui na calculadora, seno de 30 deu 0,5, meio. Deu meio seno de 30. O que isso significa quando eu estou falando da função seno? Significa que o cateto oposto vai ter metade, 50% do tamanho da hipotenusa. Ele vai ter 50% do tamanho da hipotenusa. É isso que a função seno está querendo falar para mim quando o ângulo alfa, esse ângulo aqui, vale 30 graus. Ok? Então, outra função que a gente tem é a função cosseno. Diferente da função seno, a função cosseno ela relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa, tá? O cateto adjacente, vou mantendo aqui o mesmo ângulo alfa, tá, gente? O cateto adjacente, ele está aqui na horizontal agora, tá ok? E a hipotenusa está aqui na setinha azul. Vou relacionar essas duas coisas com a minha função cosseno. Para ficar mais fácil de entender, vamos manter aqui o mesmo ângulo de 30 graus, vou interpretar esse triângulo aqui a partir da função cosseno. Joguei na calculadora e descobri que o cosseno de 30 é 0,866. O que isso quer dizer? Quer dizer que
O cateto adjacente ele vai ter 86,6% do tamanho da hipotenusa. Quer dizer, se a hipotenusa tivesse o tamanho de 1 metro, o meu cateto adjacente teria o tamanho de 86,6 centímetros, tá? Já que 1 metro tem 100 centímetros. E a última função trigonométrica que a gente tem é a tangente. Tangente nada mais é do que a função seno dividida pela função cosseno, tá? E ela relaciona, nesse caso, o cateto oposto com o cateto adjacente, né? A gente pode ver aí que a função tangente não mexe com a hipotenusa. Ela é muito útil quando eu tenho as componentes de um vetor, tenho um ângulo e eu quero encontrar o valor do meu vetor principal. Isso daí ela é muito usada para isso, ok? Então, como é que ficaria então a função tangente? Peguei o mesmo triângulo, mesmo ângulo de 30 graus. Vou jogar aqui, tangente de 30 na calculadora, deu 0,577. Deu 0,577 a tangente de 30 graus. Isso significa, olha só, que o cateto oposto, que é que está aqui no numerador, tá, ok? Cateto oposto tem 57,7% do tamanho do cateto adjacente. Ele é uma parte do meu cateto adjacente. É interessante essa proporção, que pouca gente percebe que a função trigonométrica ela fala de uma proporção dentro dessa fração aqui que está sendo dividida. Cateto oposto por hipotenusa no seno, cateto adjacente sobre hipotenusa no cosseno e, no caso, cateto oposto sobre cateto adjacente na tangente. Tangente ainda tem mais uma curiosidade, né? E se eu estivesse lidando com um ângulo de 45 graus? Com ângulo de 45 graus eu percebo que a tangente de 45 vale 1. Isso significa que tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente têm exatamente o mesmo tamanho. Tá ok? Então, esse daqui é o básico de função trigonométrica. Vamos para uma aplicação. Tem esse probleminha aqui. Eu acho que, tendo essas noções básicas que eu falei até aqui, já dá para resolver esse tipo de problema, que vai ser muito comum quando a gente estiver lidando lá na física com decomposição de vetores. Então, por exemplo, no triângulo abaixo, determine aí a medida dos lados A e B. Então, eu vou pedir para vocês aí darem uma pausa no vídeo. Deem uma pausa aí agora, correndo aí, puf, dê um pause. Tenta resolver. Pega um papel aí e tal, um lápis, uma caneta. Tenta resolver esse problema, tá ok? Tenta resolver aí. Depois que você terminar de resolver, volta aí que vou corrigir esse problema aqui com vocês, tá ok? Já resolveram então? Vamos corrigir? É o seguinte. Eu escolhi então, o problema informou para mim o ângulo de 60 graus e me falou que o valor da hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo, é o lado oposto ao ângulo reto, ele vale 3,6 metros. Então, com relação a esse ângulo, o B vai ser o lado adjacente, o cateto adjacente. E o A vai ser o cateto oposto, ok? Então, vamos começar a resolver usando a função seno, porque ela está relacionada ao cateto oposto. Vamos achar o A primeiro. Então, o seno de θ, né, o seno do ângulo de 60 graus, está aqui, ó, ângulo de 60 graus, vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem que é quem aqui na minha fórmula do seno? Θ vai ser, o ângulo, né, é 60 graus. Com relação a esse ângulo, o meu cateto oposto é o lado A, que é o que eu estou querendo encontrar no meu triângulo retângulo, e a hipotenusa vale 3,6, tá? A partir daí, é só usar a álgebra, tá? Vamos passar o 3,6 multiplicando aqui para o outro lado, vai ficar então 3,6 vezes o seno de 60 é igual a A. Joguei na calculadora, seno de 60 vale 0,866, então, para poder encontrar a nossa resposta, é só multiplicar 3,6 por 0,866. E a resposta, então, vai ser 3,12 metros. Então, A vale 3,12 metros. Ok? Então, vamos achar agora o B. Para isso, eu posso usar tanto a função cosseno quanto a função
tangente, quanto utilizar o teorema de Pitágoras. Já que eu tenho dois lados do triângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar o terceiro lado. Para treinar as funções trigonométricas, vou resolver usando cosseno, tá, ok? Seno e cosseno são as funções trigonométricas mais utilizadas, tá? Então, cosseno, então, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 60, o ângulo aqui é 60 graus. B vai ser o nosso cateto adjacente e a hipotenusa continua sendo 3,6, ok? Então, vamos jogar aqui a álgebra. Vamos multiplicar o 3,6 para o outro lado, tá? Joguei na calculadora, cosseno de 60 é meio, vale meio, 0,5, portanto, o lado B vale 1,8 metros. Então, vocês perceberam aí, tem algumas coisas que a gente pode tirar desse problema. Primeiro, tem várias maneiras de resolver. Eu podia ter começado a resolver primeiro pelo lado B, depois utilizado a função seno, a função tangente ou o teorema de Pitágoras para achar o lado A. Tem várias formas de resolver. Outra coisa é que toda vez que eu estou utilizando as funções trigonométricas, a hipotenusa, eu tenho que lembrar sempre, a hipotenusa é sempre o maior lado. E o lado A, né, o cateto oposto, e o cateto adjacente, o lado B, vão ser sempre uma porcentagem da minha hipotenusa, vão ser sempre uma parte da minha hipotenusa. E as funções trigonométricas, elas correspondem a isso, porcentagens, proporções desses tamanhos de lados no triângulo retângulo com relação aos ângulos que eu estou escolhendo, que me foram informados ou que eu estou usando para resolver meu problema. Gente, então, obrigado por ter assistido o vídeo. E quem gostou, deixa um joinha aí embaixo. Se não gostou também, pode falar aí, faz os comentários aí, fala, ó, não gostei disso, não gostei daquilo, me dá ideia. Meu primeiro vídeo aqui que eu estou fazendo, vídeo aula, a pedido de alguns alunos. Então, quero ver se esse troço vai funcionar. Então, se você gostou do vídeo, dá o joinha, fala o que você achou legal. Se não gostou também, fala que também pode melhorar, dá uma dica aí construtiva. Valeu, gente, obrigadão.